Na próxima quarta-feira, o feriado da Consciência Negra é o momento de refletir sobre o racismo e os avanços necessários da sociedade para enfrentar o preconceito. O feriado foi instituído em 2011 e a data escolhida para homenagear o líder quilombola Zumbi dos Palmares, morto em 20 de novembro de 1695. Na nossa entrevista de hoje, um papo com o advogado Cosme de Oliveira, que fala sobre a importância desse movimento na sociedade. Mais da metade da população do país, 55,8%, é formada por pessoas de cor preta ou parda. A cultura africana fez parte do desenvolvimento da cultura brasileira, por isso, no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Para falar um pouco sobre a importância dessa data, está aqui comigo o advogado Cosme de Oliveira, ele que também aí é um estudioso sobre o tema. Doutor Cosme, além da data e ser uma comemoração, o Dia da Consciência Negra também propõe uma reflexão? Sem dúvida. E essa reflexão, ao contrário do que muitos possam estar imaginando, ela abrange, a ideia é que ela abranja toda a comunidade, não só de negros, mas de brancos, de amarelos, de índios, de todos que colaboraram de maneira extraordinária para o engrandecimento da nossa pátria. E por que refletir sobre esse tema? A reflexão é importante porque, historicamente, a gente sabe que algumas comunidades foram, ao longo dos anos, por que não dizer dos séculos, marginalizadas, né? Então, já adentrando no século XXI, é importante que haja um pouco mais de participação, mais de igualdade, é isso que todos querem. No Brasil existem algumas leis, como as próprias cotas das universidades, que beneficiam os negros. Por que elas são necessárias? As cotas é um fator de igualdade, não é? Porque é preciso que o Estado, de alguma forma, intervenha a fim de que aqueles que foram historicamente marginalizados possam ter alguma maneira de compensar. E as cotas desempenham muito bem esse papel. Não é uma medida assim para todo sempre, tá? Momentânea, até que se consiga um mínimo de igualdade entre os diversos segmentos da população brasileira. E a desigualdade, infelizmente, ainda existe em alguns aspectos, né? Vários, você disse muito bem, vários aspectos. Bom, nós poderíamos dizer no mercado de trabalho, né? Todas as pesquisas, todos os estudos demonstram claramente que os negros sempre têm o seu salário inferior aos demais integrantes da coletividade. E as cotas vão procurar, de alguma maneira, impedir que isso perpetue. O mercado de trabalho, a questão da violência também, né? Vários estudos demonstram claramente que os negros são as maiores vítimas, né, dessa violência que, infelizmente, assolam todos, mas os negros ainda são as maiores vítimas, sem sombra de dúvida. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE constatou que pela primeira vez no Brasil, a população que se declara preta ou parda passou a representar mais da metade dos estudantes das universidades públicas brasileiras. Na sua visão, isso seria reflexo do quê? Exatamente desse momento que estamos vivendo, desse dia que se comemora da consciência negra. Tá? Então, as pessoas estão tendo consciência, tá, da importância que os negros tiveram na construção desse grande país e estão tendo e poderão ter muito mais ainda. Tá? Então, as pessoas estão deixando de se omitirem, né? Estão se autodeclarando negros, não apenas por questão de cota, mas por questão mesmo, digamos assim, de um orgulho de ser o que são. E comparando aí com outros países, ainda há muito para se avançar no Brasil? No Brasil nós avançamos, só que nós estamos avançando muito lentamente, né? Então, o ideal é que nós tivéssemos um progresso um pouco mais acelerado nesse aspecto. Afinal, nós tivemos aí cerca de 300 anos de escravidão e essa marca, infelizmente, ainda perpetua em vários setores. Não é? É claro que nós temos como paradigma, por exemplo, os Estados Unidos, não é?
E também a África do Sul, por que não? Mas no Brasil ainda nós estamos, digamos assim, engatinhando. Agora, essa melhoria, ela decorre exatamente da consciência de que se precisa fazer algo para que essa parcela importante da população brasileira, tá, tenha aí o mínimo de igualdade. Ok, doutor Cosme, muito obrigada pela entrevista, por ter aceitado o convite aí para falar sobre um tema tão importante na nossa entrevista de sábado. Eu que agradeço. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. E agora vamos conferir a previsão do tempo. O domingo é de sol e poucas nuvens no céu das cidades do Vale do Paraíba. Na Serra da Mantiqueira, as máximas alcançam 22 graus em Campos do Jordão e em Santo Antônio do Pinhal, e mínimas de 10 graus. Em Jacareí, os termômetros registram 25 graus no domingo. Em Aparecida, máximas de 28 graus e faz 26 graus em Lavrinhas e em São José do Barreiro. No litoral, temperatura máxima de 28 graus em São Sebastião e em Ubatuba. Em Tremembé, hoje as máximas ficaram nos 27 graus, temperatura que deve se manter para o domingo. Em Ilhabela, a semana começa com sol e termômetros registrando 29 graus. Confira os destaques do Jornal da Band de logo mais. Oi, pessoal, daqui a pouquinho tem o Jornal da Band. Hoje eu, Carol Nogueira e o Rafael Colombo estaremos na bancada com os principais destaques do Brasil e do mundo. Vamos falar sobre os preparativos dos estudantes para a maratona de vestibulares. Muita gente estudando nesse feriadão. Amanhã, inclusive, tem Unicamp. Bom, nós vamos à Bolívia também. Está mais tensa a situação por lá. Já são 8 mortos em confrontos entre apoiadores do ex-presidente Evo Morales e as forças policiais, especialmente na região de Cochabamba. E já tem gente nesse feriadão antecipando as compras de Natal, porque a Black Friday já começou em algumas lojas, já se antecipou. Nós vamos falar também sobre uma pesquisa que vem lá dos Estados Unidos, que mostra a importância de um tratamento preventivo para evitar a depressão pós-parto. 1 de cada 4 gestantes tem a doença. Tudo isso e muito mais a partir das 7h20 da noite no Jornal da Band. Até daqui a pouquinho. Até já. E depois do intervalo, em Guaratinguetá, o destaque do fim de semana é o espetáculo que conta a história do piloto Ayrton Senna. Hora certa para você, agora 7h09.